Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário e hoje ela tem um gostinho todo especial porque vamos estudar o que? A capoeira e para isso nós temos hoje a visita do professor Henrique Coll, que vai dar uma aula, uma conversa bem gostosa sobre a capoeira. Tudo bom, professor? Tudo bom, professor Robson? Tudo bem com vocês? Peço licença para entrar na casa de vocês ou, como falamos na capoeira, peço licença àquele que aqui representa a autoridade desta roda para poder entrar nesta roda e jogar e dialogar com vocês. E, a exemplo da capoeira aqui no estado de Pernambuco, vou fazer um cumprimento muito comum, não obrigatório, não são todos os agrupamentos que o fazem, mas gostaria de dizer salve capoeira ou axé. Muito obrigado. Já viram no caso que o professor aqui vai dar um show sobre a questão da capoeira. E antes de nós anunciarmos o tema, não é isso, da aula de hoje, bem claro para vocês, é importante salientar que estamos sem máscaras, porque nós já fomos vacinados, não é isso, professor? Por sinal, quem quer aprender algum golpe de capoeira, quem quer passar algum desequilibrante, algum traumático, uma cabeçada, uma rasteira, vamos passar tudo isso nessa pandemia, se cuidando, porque capoeira também soma com a promoção da nossa saúde. Cuidado de si, cuidado com o outro, com a outra e cuidado com o meio, porque capoeira segue sendo coletividade. Muito obrigado. Já percebeu aqui que hoje vamos ter um debate bem gostoso, mas na tela nós temos o título da aula de hoje. Professor? Capoeira em Pernambuco, capoeira com vocês, capoeira com o professor Robson, capoeira com o governo do estado de Pernambuco através deste belo projeto. Muito obrigado, professor. E a gente já começa nessa questão, capoeira em Pernambuco. Interessante, Pernambuco tem tradição com a capoeira? Olha, Pernambuco, em toda a literatura disponível sobre história geral da capoeira, temos a questão da história mais específica de cada município, de cada estado, de outros países com processo de expansão da capoeira, mas a capoeira de Pernambuco, a capoeira pernambucana, é uma das capoeiras mais tradicionais do planeta. Inclusive, Pernambuco é um dos estados que mais exporta referências da nossa capoeira aqui de Pernambuco. Então, Pernambuco, sem dúvida alguma, faz parte da tradição da história da capoeira. Por favor, quando eu digo isso, não significa nenhum demérito a outras localidades também importantes no contexto do desenvolvimento de uma capoeira que não é, mas de uma capoeira que segue sendo dinamizada por muitas pessoas, muitas referências e, sem dúvida alguma, Pernambuco é um estado importantíssimo nesse cenário. Eu também gostaria, nesse momento, como o professor citou essa questão da capoeira em Pernambuco, que me deixa muito orgulhoso, professor, essa questão. Eu gostaria de dedicar essa aula a todos os nossos estudantes, professor, das escolas, que pretendem entrar no curso de Educação Física, certo? Professor é professor de Educação Física e pesquisador da capoeira, claro, certo? Então, dedico a todos vocês que pensam em entrar em Educação Física e deixo também a ideia de, quem sabe, entrar no curso de Educação Física e pesquisar a capoeira de Pernambuco. Então vamos lá, né? Pode falar, professor. Não, aproveitando que o professor Robson disse, a capoeira dá inúmeras possibilidades. Tanto na prática social capoeira, para quem queira viver do artesanato, da musicalidade, da gestualidade ou de todas essas linguagens interdependentes da prática social capoeira. Social porque relação consigo, com os outros, com as outras e com o meio. Ou, como consequência, educação física, pedagogia, letras, dentre outras áreas do conhecimento, que a capoeira ela segue sendo adaptada e se adaptando num verdadeiro jogo, numa verdadeira relação complexa e com referências aí em todas as áreas do conhecimento. E, por sinal, falando do estado de Pernambuco, mais de 180 municípios, podemos dizer que todos estes municípios têm capoeira de qualidade.
Na tela podemos ver, certo? Professor, observando essa tela, eu vou lhe fazer uma pergunta. A capoeira é uma dança ou uma luta? Olha, a pergunta do professor Robson é muito relevante. Ela pode parecer muito comum no debate da capoeira, mas você, estudante do ensino fundamental, a capoeira ela é meio que vista como um conteúdo híbrido, um conteúdo articulado. A sua essência é luta. Luta de libertação, luta por sobrevivência, luta por valores, luta por N motivações que geram ações. Ações expressas em cantorias, na nossa gestualidade, dentre outras possibilidades de seguir fazendo a capoeira. Então é a essência de luta, mas esse hibridismo, essa teia, essa espiral, ela vai ter relação também com possibilidades de dança, de jogo, de esporte, de ginástica, ou seja, esses conteúdos que vocês, por exemplo, trabalham na educação física, vocês podem relacionar a capoeira com todas as unidades que vocês vão estar trabalhando junto ao professor ou à professora, ou quem sabe no projeto de capoeira, numa parceria da escola com a comunidade, numa perspectiva de continuidade, valorizando o estado da arte local enquanto espaço de ampliação daquilo que você vai ter na educação básica, coisa que também o nosso estado segue sendo referência aí com muitas experiências exitosas em todos os municípios do estado de Pernambuco. Por exemplo, professor, nessa foto, eu poderia dizer, eles estão dançando ou estão lutando a capoeira? Olha, nessa imagem aí vocês têm a luta da capoeira num dos ambientes mais tradicionais aqui do estado de Pernambuco, lá no grupo Chapéu de Couro, um grupo que denota toda uma relação identitária com a capoeira aqui do nosso estado. E ali você tem a luta, mas a luta localizada num ambiente ritualizado, onde você tem o desdobramento da luta para o jogo, do jogo para a luta, e uma capoeira construída e reconstruída coletivamente, mas com o aval daquele ou daquela com mais experiência de vida, daquele ou daquela com mais idade, daquele ou aquela que tem mais tempo com a capoeira. Você, estudante, pense na sua família da forma que ela possa vir a ser. Respeitamos todas as formas. Então, essas pessoas com mais experiência de vida na sua família são as referências de construção e reconstrução do conhecimento para saber tudo aquilo na rotina de vocês, o que vai ser no campo da luta, no campo do jogo, no campo da dança, no campo da ginástica, numa construção coletiva cotidiana, mas em essência capoeira luta, mas uma luta não fechada, uma luta aberta, mas uma abertura que não é fazer o que quer da forma que quer, mas a possibilidade de fazer o que você quer atendendo diferentes demandas que possam ser colocadas a partir de uma pessoa mais experiente que aponta os caminhos respeitando o seu jeito de caminhar. Então, todo mundo pode fazer capoeira, todo mundo pode jogar capoeira, todo mundo pode lutar capoeira. Democrática. Democrática. Uma coisa, olhando essa imagem, professor, uma dúvida que eu tenho e outros estudantes devem ter justamente é o seguinte: existe faixa, como existe em ouro, faixa preta? Existe isso na capoeira? Bom, o que o professor Robson acredita estar aqui colocando para nós não seria a faixa, mas sistemas de graduações. Sistemas de graduações que demarcam hierarquias, tempos, experiências, que têm sentidos e significados. Não no sentido de dizer necessariamente que alguém é mais ou menos, mas muitas vezes de processos de reconhecimento dentro destes agrupamentos e que vão demarcando experiências, ritos de passagens. Algumas pessoas usam cordas, cordões, cordéis, outros sistemas que não necessariamente estes que eu citei na cintura, por exemplo, tem demarcações que são mais subjetivas, tem demarcações que são mais objetivas, e isso que pode parecer algo confuso, desorganizado, exige o quê? A convivência. Exige que, por exemplo, eu conheça, conviva com o professor Robson, e a partir da convivência eu possa entender qual é o sistema que ele usa, o sistema que eu uso, e a gente busque pontos de consenso.
Então é mais ou menos isso aí. Faixa não é algo típico no âmbito da prática social capoeira. Embora, com muito respeito, tenho que citar, existem figurações, agrupamentos que se identificam com esse tipo de signo, vamos assim colocar, que não é comum no cotidiano da maior parte das figurações da capoeira do Brasil e do mundo. E quando falo isso, é evidente, não é com nenhum demérito, com nenhuma intenção de estereotipação, mas considerando que tem outros elementos que estão mais presentes. E o que legitima essa presença? Núcleos de consenso de pessoas com mais experiência que vão fazendo as resistências ou adesões ao longo do tempo e a gente aprendendo com essas pessoas com mais experiência de vida. Professor, o interessante nesta foto aqui é justamente, eu vejo a quantidade de jovens, não é isso? Que está ali presente, não é isso? Então veja que aquela questão, a capoeira salva vidas, não é isso? Salva vida, o esporte salva vida, não é isso? Exato. A capoeira é uma das tecnologias sociais mais eficientes quando a gente pensa em transformações exitosas. É uma tecnologia social acessível. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, é de um trabalho de capoeira Angola em Caruaru. A imagem que vocês viram anteriormente é uma imagem em São Caetano. Então, trouxemos aqui algumas imagens descentralizadas. Recife, São Caetano, Caruaru, diferentes tendências, diferentes saberes, diferentes sabores. Aí uma imagem agora com vocês do Marco Zero, de um movimento político e pedagógico chamado Marcha da Capoeira, que faz alusão à questão da consciência negra, pensando N representações que a gente tem, tendo em vista também que a capoeira, o núcleo agregador dela, é afrocentrado, ressignificado em território brasileiro. Isso é uma das possibilidades, porque inclusive quando a gente vai transitando nesse território, a gente costuma falar em mitos e controvérsias, por causa de algumas incertezas históricas, então a gente não pode determinar determinadas circunstâncias, mas nós temos uma capoeira ressignificada a partir de elementos pré-existentes, acumulados historicamente, socialmente relevantes, que nessa perspectiva ancestral eles vão se acomodando e dialogando com outras possibilidades. Por isso que alguns autores, inclusive, falam da capoeira como uma prática social pluriétnica, etnia no sentido de pertencimento, de identificação cultural, mas a essência ancestral negra, o que não significa demérito às questões nativas, né, ou de outras etnias sendo agregadas a partir desse núcleo, né, que vai espiralando o que a gente possa compreender como capoeira. Por isso que se alguém chegar para mim e disser o que é capoeira, eu digo, olha, a capoeira não é, ela segue sendo, porque ela é dinamizada pelo tempo com suas demandas. E aí cabe a você, estudante, pensar que demanda o seu município, a sua turma, vocês vão colocar para o seu professor, para a sua professora, quando a gente pensa a capoeira com a escola, a capoeira com vocês, do seu município, do seu bairro, que com certeza tem uma referência fazedora de cultura, com toda uma dedicação local, e vale a pena conhecer um pouco da biografia deste ou desta que possa estar aí praticando, desenvolvendo, trabalhando com a capoeira. Não sobre ela, mas com ela, porque ela é representativa de uma coletividade. Como o senhor falou, que ela representa a questão de uma comunidade, a questão afro. Eu posso dizer que a capoeira tem um viés religioso na questão das religiões de matriz africana ou não? Olha, é uma questão complexa e eu vou tomar muito cuidado para falar de uma maneira mais leve aqui, mas vale a pena vocês pesquisarem um pouco mais. O ser humano, ele tem a sua dimensão espiritual, ela não é uniforme. Essa dimensão, com o tempo, a gente vai adquirindo possibilidades de exercitá-la. Essas possibilidades, elas ocorrem na convivência com a diversidade. A capoeira é um ambiente extremamente democrático, heterogêneo, rico em estímulos. Estímulos estes aglutinados cotidianamente a cada volta ao mundo, vamos assim colocar, o mundo ficando diferente. Então, ela não tem uma ligação direta enquanto obrigação, mas ela pode favorecer um ambiente mais heterogêneo, mais diverso, no qual você possa vir a ter uma identificação com alguma fé ou, como algumas pessoas, uma relação mais sincrética
ou algumas pessoas com relação nenhuma, mas não tem uma relação de obrigação. Mas a capoeira pode, dependendo da intencionalidade pedagógica de quem trabalha com ela, e aí depende do contexto, que o problema não é o contexto, o problema é o pretexto que às vezes as pessoas fazem com relação à capoeira, no sentido de uma obrigação religiosa. Não, agora a capoeira, como diria o falecido mestre Decânio, uma referência baiana, permitam a licença aqui, capoeira, ritmo, ritual e respeito. Então, pensando em religiosidade, pensando em dimensão espiritual humana, seja qual for, respeito. Ritmo, meu ritmo, ritmo do professor Robson, ritmo de vocês que estão aí, ritmo das outras pessoas. E o ritmo do cotidiano, com situações previsíveis ou não. E a capoeira, na sua gênese, luta de sobrevivência diante das situações que impuseram adaptações para sobreviver e, quiçá, num processo mais humanizado e igualitário, conviver com harmonia. Então, por isso que a gente disse que a roda de capoeira é como se fosse um microcosmo, uma expressão menor do mundo. Então, conectado com esse mundo. Agora, um mundo que, por exemplo, se o professor Robson aqui fizesse uma bananeira, como diz uma autora chamada Letícia Vidor Reis, ele poderia olhar a realidade por um outro prisma, ter uma outra possibilidade, inverter a ordem, mas não no sentido de causar a desordem, mas de contribuir num mundo no qual, com a corporeidade, a forma de ser e estar dele, de jogar capoeira, de lutar, de se expressar, né, ele vai ser não meramente um coadjuvante, mas protagonista, sujeito desse processo. Outra questão importante, gostaria de saber, que você falou questão democrática na capoeira, existe a inclusão na capoeira também, não é isso? A capoeira, ela tem uma essência, vamos assim colocar, evidente que eu não posso determinar, porque isso depende de intenções, isso depende de ações, mas, em essência, quando visitamos os trabalhos de capoeira aqui no estado de Pernambuco, quando convivemos minimamente, eu não digo nem de uma forma intensa, constatamos de imediato a inclusão. Não uma inclusão uniforme, até porque não seria inclusão, aí seria uma integração, uma adaptação. Não que ela não seja viável em alguns momentos das relações humanas, mas a capoeira segue sendo essencialmente inclusiva, dada as suas possibilidades enquanto origem, as suas certezas enquanto desdobramentos e as suas possíveis consequências enquanto futuro. E a questão, professor, há mulheres na capoeira também, Sim. Não é isso? Bom salientar, né? Há mulheres que perpassam toda a historicidade da capoeira. Por favor, quando falamos nessa questão da mulher, não deve ser uma questão extraordinária, como se fosse uma coisa exótica. Mas a gente até às vezes brinca, olha, e é uma brincadeira, por favor, não quero que seja retirada de contexto. O judô, o karatê, o jiu-jitsu, a capoeira. É uma brincadeira, mas uma brincadeira com o sentido de já reforçar que tem esse protagonismo da mulher. A capoeira, inclusive, ela tem, né, na sua essência também, com todos os enfrentamentos de alguns preconceitos, também uma discussão de gênero muito forte, muito relevante, sendo firmada onde? Nessa roda que eu falei, na roda de capoeira, enquanto a possibilidade de um retrato do mundo, porque a roda ensina, a capoeira ensina. E eu estou gostando muito quando o professor cita essa questão, a roda da capoeira, o microcosmos, o mundo, a democracia, a inclusão, né? Questão de gênero. Professor, uma pergunta que não quer calar. Nós acabamos de sair de uma Olimpíada e de uma Paralimpíada. Existe possibilidade da capoeira entrar, já que o skate e o surf, né, entraram, a capoeira pode entrar um dia? Olha, existe o debate com a questão da possibilidade da capoeira neste universo. E, tenho que ser honesto, tem uma parte significativa da comunidade que adere, mas, mantendo a honestidade, tem uma parte significativa que não adere. E aí tem uma série de tensões, tem uma série de posições, e eu, de uma geração mais nova, tento contribuir com o debate, mas tomando sempre como referência as pessoas com mais tempo, com mais experiência. O que não significa
demérito imediato às consequências que possa vir a ter a capoeira neste cenário, mas é uma preocupação com alguns valores muito caros no âmbito da prática social capoeira e que muitas vezes a gente tem um receio de uma influência muito forte que possa ocasionar algumas perdas. Isso não significa, por favor, demérito a um espaço de promoção, de difusão. Penso que a experiência com o skate foi muito bacana, sensibilizou uma parte significativa das pessoas que têm uma certa resistência, mas no momento eu confesso que eu fico em cima do muro ainda com receio mas posso estar enganado e a roda vai ensinar. A roda vai ensinar, né? Essa fotografia, poderia falar um pouco sobre ela? Posso sim. Essa fotografia foi no ano de 2018, quando a capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial do estado de Pernambuco. A capoeira tem uma relação com o Passo do Frevo, a capoeira de Pernambuco tem uma relação, com toda a historicidade da capoeira no mundo. Então a capoeira de Pernambuco ela tem um apelo identitário muito forte. E aí, no ano de 2018, tivemos a sanção, com a presença da liderança governamental, da capoeira como patrimônio do estado de Pernambuco. Ela já tinha o registro pelo IPHAN como patrimônio imaterial do Brasil em 2008, depois 2014 patrimônio imaterial da humanidade, a capoeira, e 2018 a gente reafirmou essa conjuntura local, porque tem toda uma discussão com algumas práticas sociais posteriores à capoeira e achamos que a capoeira também deveria ter esse registro de patrimônio do estado de Pernambuco, mas evidente não enquanto uma privatização do conhecimento, mas de um recorte de reconhecimento de uma dimensão local. Quer dizer que existem estilos diferentes de capoeira, eu posso dizer assim? Pode dizer, existem estilos de capoeira diferente e as configurações da capoeira mudam muitas vezes os procedimentos e por isso que se vocês no seu bairro, no seu município, observarem uma roda na praça, na praia, numa academia, na sua escola, às vezes vocês dizem, aqueles instrumentos estão um pouquinho diferentes daqueles, aquela roupa está um pouquinho diferente daquela. Então, mudam os procedimentos, mas nós temos o quê? Os fundamentos. Fundamentos na ritualística, na gestualidade, na questão da historicidade, na questão da gestualidade, dentre outras possibilidades interdependentes da prática social capoeira. E esse slide, poderia falar um pouco sobre ele? Posso falar, quem tiver interesse, esse é o nosso projeto de extensão Capoeira com a UFPE, Capoeira com vocês, Capoeira com a contribuição material e imaterial de signatários e signatárias da prática social capoeira. Então esse projeto, quem quiser conhecer, pode pesquisar na internet. Por quê? Porque ele tem a colaboração de várias representações do estado de Pernambuco. Não é um projeto de uma pessoa, mas um projeto de todo um coletivo de diferentes localidades que seguem somando bastante com o projeto. E ao lado uma imagem alusiva para que possamos pensar uma expressão polissêmica, ou seja, que não tem uma palavra, tem vários sentidos, que é a expressão Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A capoeira segue sendo o que é por causa da coletividade. Capoeira com, na e para a coletividade. Professor, eu gostaria que o senhor agora deixasse um desafio para o nosso estudante, para ele apresentar o professor de Educação Física. Bom, o desafio que eu vou deixar aqui com muito carinho é que vocês tragam qualquer que seja a expressão da linguagem da capoeira para a aula do professor ou da professora de vocês. Qualquer coisa, um movimento, um conto, uma pintura, uma camisa. Eu estou aqui com uma camisa, por exemplo, que eu ganhei do mestre Vovô, é um mestre de capoeira aqui da cidade do Recife, do Ginga Brasil. Vê o nome, Ginga Brasil, vê o tom identitário forte. E aqui ele coloca uma imagem do congaço, do nativo, do sertão. Isso aqui é uma obra autoral da compreensão dele de capoeira. Como também o seu município, o seu bairro, tenho certeza que tem alguma compreensão, talvez muito parecida com a minha, talvez divergente, o que não é problema. A capoeira ela vive no âmbito das contradições, da diversidade e modula e equilibra isso com o quê? Com a sabedoria daqueles e daquelas com mais experiência de vida. Então o desafio é traga qualquer expressão da capoeira para a aula de vocês e apresente
para a turma. Pode ser um movimento, uma música, um conto, um retrato, né? Mas, detalhe, condição inegociável, valorizando algo ligado ao seu bairro ou pelo menos ao seu município. A sua roda, né? A sua roda, perfeito. Então, minha gente, por hoje é só. O professor voltará aqui, lança o convite aqui, professor, para outros encontros, certo? Então, muito obrigado desde já. Sinto-me honrado aqui por esse contato com o senhor e essa alegria que o senhor passou de estudo para os nossos estudantes. Forte abraço, professor. Pode se despedir à vontade. Gente, de coração, saúde, paz, tudo de bom no lar de vocês. Axé. E se não experimentou ainda a capoeira, tenha pelo menos a curiosidade de experimentar um pouquinho, porque volto a dizer aqui, todos os municípios do nosso estado têm capoeira de altíssima qualidade. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Axé, salve capoeira!